Olá, tudo bem? Vamos começar o capítulo 2 do livro Sabedoria e Eloquência, Little John e Evans. Se você assistiu os vídeos anteriores, você vai lembrar que eu comentei sobre Dorothy Sayers. O capítulo 2 vai abordar de maneira mais profunda sobre os escritos dessa autora e as concordâncias e discordâncias que os autores têm dela, em especial o texto mais famoso que ela escreveu, né? O artigo As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem. O capítulo 2 tem por título Uma Rica Tradição em Construção. As artes liberais já foram definidas nesse livro, né? Elas foram canonizadas pela primeira vez nos tempos medievais e foram numeradas em 7. Gramática, dialética, retórica, aritmética, geometria, astronomia e música. As artes liberais vêm do nome liberal, com origem no latim liber, que significa livre, as artes da liberdade, nós podemos assim chamar. Elas têm como um de seus objetivos também o autodidatismo, sermos sábios e eloquentes. Bom, a evolução das artes liberais e suas aplicações em várias culturas tiveram em mente propósitos muito específicos e eram preparatórios para aprendizados mais avançados. Ela foi aplicada em diversas culturas com propósitos diversos. Independente do contexto cultural, o cerne do paradigma educacional foi sempre o mesmo. Desde o início, o objetivo era começar com o fim em vista. Começar com o objetivo final, qual o fim desse homem, como ele deve ser formado. Como começar com um fim em vista e persegui-lo de forma gradual. Cada arte é construída sobre a outra e todas juntas, as 7 artes liberais, todas juntas, levam à compreensão das ciências reais, que são a filosofia e a teologia. Então, o autor, ele diz que cada uma das 7 artes liberais nos leva à compreensão das ciências reais, que são filosofia e teologia. Os estudiosos medievais tinham como ciência principal a teologia, medievais, tá? Na Idade Média, estamos aí na Idade Média. Já os gregos clássicos tinham como foco a filosofia e também o estudo dos mitos, a mitologia grega, né? Bom, o autor, ele continua explanando que na cultura acadêmica atual, essas ciências, teologia e filosofia, são menos consistentes e constituem apenas 2 dos muitos campos ou áreas principais. Mas, para os antigos e para os medievais, a teologia e a filosofia eram a marca principal de uma pessoa instruída. Bem, as artes liberais concentravam-se no domínio de 2 áreas da educação, amplamente definidas. Dentro das artes liberais, nós vimos isso também no vídeo anterior, mas agora ele vai explanar melhor. Elas eram as artes da linguagem e matemática. Então, dentro da linguagem, nós temos a gramática, a dialética e a retórica. Elas 3 eram tidas como as artes da linguagem, essenciais para a formação de um homem. Então, ele continua falando aqui que, pela instrução nessas artes, o aluno aprendia a mecânica da leitura, escrita, memória, era apresentado a uma literatura histórica, cultural e técnica. Então, dentro da gramática, um aluno, um jovem estudioso, ele aprendia as habilidades, o entendimento, o significado da estrutura gramatical, o uso efetivo da língua, ok? Depois dessa fase gramatical, essa fase de leitura, escrita, memória, ele vem para um novo momento. Ele aprende a reconhecer os temas subjacentes que lia. Ele compreendia argumentos expressivos e coerentes, reflexões rumo a uma apresentação pública. Então, esse argumento, direcionados a perguntas, a seguir perguntas, a buscar perguntas, as perguntas certas, né? É justamente o que ela chama de dialética. É uma outra parte das artes da linguagem.
E o mais importante de tudo, o estudante, o estudioso, aprendia a transferir as habilidades adquiridas de cada área para as demais áreas de aprendizagem. Então, tudo isso tinha como fim também a apresentação pública, chamada também retórica. Então, quanto às artes matemáticas, reconhecemos de imediato duas áreas, a aritmética e geometria. Ele continua falando aqui que hoje em dia nós achamos um pouco estranho, né? A questão da música está relacionada à matemática, mas não é. Ela tem, em toda a música, há matemática, e músicos compreendem isso com mais facilidade, né? A interligação intencional das artes liberais tem perdido sua essência. Nós não conseguimos perceber as artes liberais como interligadas entre si. Elas perderam essa essência. À medida que cada disciplina novamente surge em seu próprio departamento na teoria educacional contemporânea. Então, hoje em dia, nós vemos com muita facilidade disciplinas separadas. Então, essa noção de se interligar as artes da linguagem e as artes matemáticas são difíceis da nossa compreensão nos dias de hoje, né? Então, durante o Renascimento carolíngio, nós estamos ali por volta do século IX depois de Cristo, dois campos das artes liberais foram identificados como o trivium, que significa o cruzamento de três vias, compreendendo exatamente as três artes da linguagem, gramática, lógica e retórica, e o quadrivium, que é o cruzamento de quatro vias, que é exatamente aritmética, geometria, astronomia e música. Juntos, o trivium e o quadrivium, ambos os cruzamentos da aprendizagem foram considerados, então, pré-requisitos para a instrução e aprendizado ao longo de toda a vida. No início do século XII, Hugo de São Vítor, um clérigo erudito, inclusive você encontra livros sobre ele, um dos mais conhecidos, se não o mais, é o Didascalion, na Amazon você encontra esse livro de Hugo de São Vítor. Ele era um clérigo erudito, ali da Idade Média, diretor de uma famosa escola, da famosa Escola de São Vítor, situada em Paris. Ele dizia que entre todos os departamentos do conhecimento, os antigos selecionaram 7 para formar a mente iniciante, porque neles se encontrava maior valor do que nos outros, e assim, quem os dominasse também seria capaz de dominar o restante, por meio da pesquisa e da prática, e não pela mera instrução oral transmitida pelo professor. No final do século VI a.C., o filósofo e teólogo grego Pitágoras, muito conhecido por nós talvez pela sua matemática, por ser um matemático, né? Ele preparou seus alunos para ensinos sagrados, por meio de 3 níveis progressivos de ensino. Ele explicava que começava-se com a instrução oral, seguida de uma educação musical, que compreendia, essa educação musical compreendia exercício de leitura, escrita e memória, e finalmente a ciência do aprendizado, ou matemata. Isso mesmo, matemática foi a palavra usada pela primeira vez, matemata, em grego, pelo filósofo e teólogo grego Pitágoras. Então, por isso que essa herança veio até nós hoje com o nome matemática, né? O estudo dos números. Mas no início não tinha esse significado. Ela era relacionada à ciência da aprendizagem. E aprendizagem geral, né? Por razões políticas, explicadas no apêndice B, a retórica e a dialética foram logo após adicionadas ao cânone incipiente. Então, essa explicação vai estar posteriormente no livro. Platão formalizou a abordagem pitagórica no livro A República. Então, o que aconteceu? Platão leu os escritos de Pitágoras e ele formalizou aquela abordagem em seu escrito A República. Platão reconhecia a necessidade de orientar jovens aprendizes ao longo dessas etapas. Lembra da etapa que eu falei agora? A instrução, educação musical e, finalmente, a etapa da ciência do aprendizagem, que é justamente a matemata. Então, ele compreendia a importância de instruir os jovens nessas etapas, começando de forma suficientemente interessante, com música, gimnásia é a palavra grega que deu origem à palavra esportes. Por isso que nós vemos aí ginásio, né? Então, tem origem no grego essa palavra. E a instrução linguística elementar. Então, existiam níveis de instrução. A instrução elementar,
assim chamada por Platão, compreendia leitura, escrita, memorização e fala. Elas eram seguidas pela matemática, que incluía a aritmética, geometria, astronomia e culminaria na filosofia, que para Platão estava intrinsecamente ligada à dialética. Então, depois de todo esse ensino, essa compreensão, esse aprendizado, o aluno ia para a fase principal, que era ali, era justamente naquela fase que estavam, vamos dizer assim, os olhos dos tutores, do tutor, daquele que prepara o aluno. O aprendizado não começa do começo para o fim. Lembra que a gente viu isso no início do livro? O foco estava na fase final. Então, o que eu preciso fazer para formar aquele homem que eu vejo daqui a 30 anos? Então, a partir disso, eu começo do final para o começo, na realidade. Eu não começo do começo ao fim. E o final era a filosofia para os gregos. E essa filosofia estava intrinsecamente relacionada à dialética, que é justamente a arte do debate, a arte dos bons argumentos, de seguir para as perguntas certas. Perguntas relacionadas à vida, à metafísica, ao ser, à completude do homem, a quem ele é, de onde veio, qual o fim dele. Então, a linguagem, o estudo da linguagem, ele continua dizendo aqui na página 32, estava relacionado ao estudo de obras clássicas. A linguagem era estudada por meio de obras clássicas. Entre os romanos do primeiro século depois de Cristo, para quem a eloquência era o epítome da proeza cultural, a retórica marcava o pico da educação preparatória. Então, o pico da educação estava na retórica. O regime educacional do grande orador chamado Quintiliano, vamos aprender esse nome, é um nome importante, Quintiliano. Ele foi um grande orador romano. Inclusive, nós encontramos também alguns livros dele na Amazon, tá? Ele é do século I depois de Cristo. Então, o regime instrucional do orador romano Quintiliano começava com a gramática latina e com a gramática grega, seguida da instrução em matemática e música, culminando na retórica, que incluía a elocução e a dialética. Junto com isso, eles estudavam a noção platônica de ética e moral, ok? Qualquer que fosse a necessidade de convencer, era trabalhado por meio da dialética e de persuadir por meio da retórica. Nós vemos algumas dessas ferramentas no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, quando Paulo escreve que fez tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Você deve lembrar que Paulo também foi educado com um alto nível cultural, né? Com um alto nível de estudo por seu tutor. Para o apóstolo Paulo e mais tarde para outros eruditos cristãos como Agostinho, a apropriação das artes liberais levou à centralidade da ética e da moral a um nível completamente superior. O nível foi elevado, porque a compreensão das artes liberais nos direciona a uma compreensão de Deus, a compreensão de nós mesmos, uma maior compreensão das sagradas escrituras, Agostinho falava sobre isso, a revelação especial de Deus e a revelação natural por meio da natureza. Então, o estudo das sagradas escrituras e a observação da natureza estavam diretamente relacionados ao estudo das artes liberais. Ele entendia, nós estamos falando aqui de Agostinho, ok? Ele entendia a gramática como a chave para entender a linguagem dos textos. Então, imagine uma porta que está fechada. A chave que abre essa porta para compreender textos está na gramática. Então, a gramática daria... E lembrando que a gente não está falando aqui da gramática como estudamos hoje na escola, né? Ela é muito mais reduzida do que na educação clássica. Então, é a compreensão de textos, a linguagem dos textos, a dialética é o meio para interpretar esse texto de maneira hermenêutica e a retórica como o guia para o diálogo, que culminavam no aprofundamento cíclico da compreensão sobre sabedoria e a beleza da revelação que o Criador dá de si mesmo. Então, a linguagem estava relacionada à gramática, a interpretação dessa, a dialética, diálogo, sabedoria, a fase da retórica. Bem,
Deus permitiu a descoberta. E nós vemos escritos de Platão, Aristóteles, homens que quase chegam, né, a Cristo, mas nós não encontramos Cristo propriamente dito como um homem cristão, como Platão ou Aristóteles fossem, na realidade, conhecedores do próprio Senhor, né? Eles são antes de Cristo, mas nós sabemos que antes do Senhor, muitas pessoas existiram, né? E que seus escritos apontam para o nosso Deus. No caso de Platão e de Aristóteles, é interessante notar a revelação que Deus dá aos homens em seus escritos. E nós chamamos isso de graça comum, revelação essa que ele entrega para pessoas que também não são regeneradas, ainda não são do Senhor de fato, né? Então, a compreensão da verdade, alguns escritos deles nos apontam para isso, e o autor fala sobre isso na página 34. Deus permitiu a descoberta e não a invenção. Preste atenção nisso. Esses homens não inventaram a retórica, a dialética, a gramática, eles descobriram ela. Deus permitiu isso. Deus permitiu a descoberta da verdade por aquele que porta a imagem do Criador, tanto do regenerado como do não regenerado, né? Então, temos aí a graça comum de Deus. Então, a relação, a graça comum é diferente da graça especial salvífica, né? A graça salvífica é daqueles que têm a graça de Deus, que alcançaram pela soberania do Senhor. E a graça comum é a que está revelada em toda a criação. Também, inclusive, nos não regenerados, né? O sol, ele está sobre justos e injustos, né? Todas as artes são servis à sabedoria divina. Essa frase foi falada por Ricardo de São Vito, que era um dos aprendizes de Hugo de São Vito. Todas as artes são servis à sabedoria divina, e cada arte inferior, se bem ordenada, leva a uma arte mais elevada. Assim, a relação existente entre a palavra e a coisa exige que a gramática, a dialética e a retórica ministrem ministrem a história. Vamos começar agora, no capítulo 34, uma exposição detalhada sobre o modelo de Dorothy Sayers, ok? E ele também vai falar sobre alguns pontos que ele discorda. Tudo que eu falei até agora, uma boa parte, está no artigo escrito por Dorothy Sayers, 1947, na Universidade de Oxford, Inglaterra. Ela escreveu As Ferramentas Perdidas da Educação. Ela fala que, ela diz também que o meio para chegar aos fins de uma educação eficaz é a estrutura medieval da educação, cujo plano de estudos era dividido em duas partes, trivium e quadrivium. Ela estabelece uma clara distinção entre a educação moderna e a educação medieval, e enfatizar matérias, forjar ferramentas da educação e aprender a lidar com elas, respectivamente. Há uma diferença entre essas duas coisas, matérias e ferramentas da educação. Bem, a sua acusação consiste em dizer que, quando ensinadas, as habilidades são arquivadas, nos dias de hoje, em instruções de certas matérias. Exemplos: a gramática do latim, redação feita em um vernáculo, né? Então, vamos explicar aqui. Ela fala, eu acredito que essa seja uma das frases principais do seu artigo, que as crianças, elas não são ensinadas a aprender a aprender. Essa frase ficou bem conhecida. Por quê? Naturalmente, nos dias de hoje, nós vemos muito conteúdo ser entregue às crianças, mas ensiná-las a aprender por si mesmas, a aprender, não. E a partir disso, ela explica que a gramática desempenha um papel duplo. A gramática tem um papel de matéria e também tem um papel de um método. Ela cunha o termo adjetivado gramática para indicar os aspectos rudimentares da disciplina, como a gramática da história. E aí eu vou explicar para vocês. Por exemplo, quando nós estudamos as ciências naturais, né? Então, vamos ver a classificação dos seres vivos, né? Então, domínio, reino, filo, classe, família, gênero, ordem, espécie. Essa classificação, essa organização dos seres vivos tem uma denominação, né? A criança aprende seus nomes. Então, ela dá aqui como a gramática da ciência, por exemplo.
É a gramática da história. É quando nós aprendemos, por exemplo, o nome de um rei específico, o ano em que ele viveu, há uma guerra importante, o que aconteceu naquela guerra, nomes, fatos, períodos em que ocorreram. Então, são as gramáticas de cada disciplina. Informações importantes em que a criança vai precisar dar nomes a eles com uma certa observação, com atenção. E memorização. Junto com a memorização, ela vai memorizar esses nomes e guardar em seu baú, vamos dizer assim, né, do conhecimento aqui na sua cabeça, na sua mente. Ok? As fases do Trivium, Doyle Sales compara com papagaio, atrevido e poético. O que seria? A fase da gramática, ela chama a fase do papagaio. Ela diz que a criança até 10, 11 anos de idade, ela memoriza com muita facilidade e repete aquilo. Então, seria um papagaio. A fase da atrevida é a fase que ela questiona, ela é questionadora. Então, seria ali por volta dos 12 aos 14 anos. E, por fim, a fase poética, que, passando a fase da dialética, também chamada de atrevida, vem para a poética, que também é chamada retórica, dos 16 à frente. Ela fala que ela enfatiza a necessidade de sempre usar meios de instrução adequados à idade e sustenta que é contraproducente, por exemplo, forçar explicações racionais na mente de uma criança de idade muito baixa. Ela reconhece que o desenvolvimento cognitivo precisa manifestar gradativamente reação racional, embora seja errado presumir que a criança jamais gostará de lembrar-se de coisas além de seu poder de análise. Então, ela vai explicar que para cada fase a criança tem um aprendizado. Então, é contraproducente ter uma explicação racional para a criança nessa fase. Por exemplo, se ela está na fase gramática, é contraproducente explicar a ela algo que seria apenas da fase retórica. E eu já adianto para vocês aqui, eu vou adiantar isso agora para ficar mais prático para nós, que o autor discorda desse pensamento, ok? Ele discorda dessa questão e a gente vai ver isso já já, no finalzinho do capítulo. Lembrando que são abordagens distintas, né? Então é importante a gente estudar, ler, analisar. O programa de Sales identifica a gramática, dialética e retórica não como matérias, mas como fases pedagógicas progressivas. É o seguinte, na fase da gramática, ela vai falar da gramática, habilidades principais para essa fase. Seria a observação, a criança tem que ser observadora, observar o mundo à sua volta, a natureza, observar nos estudos de história, geografia, nomes de lugares, relevo, enfim, informações geográficas. Então, essa é a observação. E a memória. É importante ela adquirir e treinar bem essa memória na fase gramatical. O exercício-chave para essa fase é a gramática do latim. E, na forma da pedagogia, a criança exercitaria a recitação, canto, memorização. Pulando aqui para a fase da dialética, ela diz que a faculdade primária seria a razão discursiva. O exercício-chave, a lógica. E na pedagogia, a pedagogia seria focada na beleza, economia de requintadas demonstrações de dialética, como na crítica analítica de formas menos exemplares. Uso de matérias como combustíveis para o moinho mental, sobre o qual trabalhar. Então, antes a criança aprende as palavras, aprende a fazer frases, e agora ela vai embelezar isso. A dialética é essa fase. Por isso que ele fala sobre focar na beleza. Agora ela vai fazer textos belos. Como fazer belos textos? E isso ela vai aprender nessa fase, tá? Lendo ensaios, argumentos, críticas. E, por fim, a fase da retórica, onde a faculdade primária seria a síntese, o exercício-chave, a expressão, e a pedagogia seria a liberdade para buscar interesses próprios, ok? Então, ele vai continuar aqui falando sobre a diferença entre a universidade e o labor do trabalho. Sales fala isso no seu artigo, que naquela época os alunos que precisavam cursar universidades, eles estudavam quadrívio, e aqueles que precisavam entrar no labor do trabalho não tinham a oportunidade de cursar universidades. Eles eram focados na vocação. Algumas discordâncias agora da autora. Eu vou citar aqui para vocês, tá? No entanto, erguemos fortíssima exceção
a caracterização do Trivium de Sales como pedagogia sistemática e, especialmente, a ligação das partes componentes do Trivium aos 3 estágios do desenvolvimento cognitivo. Nós discordamos da noção de que dialética e retórica não são disciplinas, mas meros métodos de tratá-las. Desde a antiguidade, ambas, aliadas à gramática, formam um currículo, e não a pedagogia das artes liberais. Só uma vírgula aqui para lembrar vocês que a própria Dorothy Sayers, quando fez esse artigo, ela declarou que ela não tinha muito conhecimento na área educacional, a não ser a própria educação que ela recebeu quando criança. Então, ela foi bem humilde, inclusive, explicando que o que ela estava falando também já havia um pressuposto, né? O pouco conhecimento na área educacional. Isso é interessante notar também, que o autor também cita aqui no livro. Ainda assim, o problema que nós educadores profissionais tivemos com esse modelo, e que os antigos entenderam, é que ele não se encaixa perfeitamente com a real experiência da criança. Uma melhor compreensão das artes liberais e ciências como modelo educacional que precedeu por muito tempo a senhora Sayers, insiste em separar por completo as artes do desenvolvimento cognitivo. Então, na Antiguidade e Idade Média, as artes liberais não estavam relacionadas ao desenvolvimento cognitivo da criança. Isso está nos escritos, essa informação está no artigo dela, mas isso não era real na Antiguidade e Idade Média. Nós devemos adotá-las como currículo abrangente e dar especial atenção ao ensino deste, usando métodos sensíveis às habilidades do aluno, que irá aprender os componentes dessa estrutura curricular. Então, ele vai fazer de acordo com as habilidades do aluno, a compreensão de cada aluno em especial, e não de acordo apenas com desenvolvimento cognitivo, né? Como ele diz aqui. Ele defende também essa questão da integração das disciplinas, e isso Sayers também defende, eles concordam entre si, mas eles negam que exista qualquer precedente histórico ou necessidade prática para uma construção, como a gramática da história. Lembra? Nós falamos agora? Gramática da história, gramática da matemática. As artes liberais consistem em 7 disciplinas fundamentais, cada uma com seus próprios rudimentos e complexidades. Poderíamos tão prontamente recomendar que o aluno aprendesse a astronomia da retórica. Ele fala isso com certa ironia, porque ele discorda desse pensamento, né? Nós, pelo contrário, afirmamos que as ferramentas da educação são as habilidades aprendidas durante o estudo de todas as artes liberais e ciências. Bom, entre as habilidades encontra-se, então o que ele diz aqui? Que essas ferramentas da educação são, para o autor, habilidades aprendidas durante todo o estudo. E quais são as habilidades que nós aprendemos que servem também como ferramentas? Memória, caligrafia, decodificação fonética, compreensão da leitura, cálculo, pensamento crítico, análise, resolução de problemas, pesquisa, síntese, escrita efetiva, fala pública, julgamento moral sadio, para citar alguns. Afirmamos também que os currículos antigos e medievais continham alunos iniciando desde o primeiro dia estudos de toda uma vida. Então, quando ela divide isso, nós imaginamos que há estudos que só devem ser entregues na fase da retórica. Isso não acontecia na Antiguidade e Idade Média. Os alunos recebiam estudos que teriam por toda a sua vida já, desde a mais tenra infância, né? A gramática de Sayers foi desenvolvida com o fim de adquirir uma proeza dialética. Ela foca muito na fase da dialética em seus escritos. Já o autor desse livro acredita que a disciplina retórica seja a disciplina culminante para um aluno instruído em um mundo pós-moderno. Então, no mundo que nós vivemos hoje, o autor defende o foco na retórica. E é isso que ele vai explanar durante o livro. Assim, enquanto a perspicácia dialética e retórica floresce nos alunos que se estão desenvolvendo, os elementos dessas disciplinas, aliados às artes matemáticas e ciências reais, devem ser introduzidos a partir das primeiras lições e desenvolvidos gradualmente, visando o domínio em anos posteriores. O mesmo é verdade para desenvolver a criatividade proposital do caráter cristão no aluno mais novo. E, da mesma forma, se fará necessário introduzir princípios rudimentares também ao aluno mais velho, quando este for introduzido em novos campos do conhecimento. Este foi um pedacinho, com alguns comentários do capítulo 2
do livro Sabedoria e Eloquência. Eu te vejo no próximo vídeo, no capítulo 3. Deus te abençoe.